É com grande alegria, com muito regozijo, que eu vos saúdo, queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar o culto do dia 2 de fevereiro de 2023, dia de Iemanjá. Salve! E para podermos fazer a ambiência e iniciar o nosso culto, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, que veio através do médium Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, que ele faz dissertações e apreciações sobre pequenos versículos, né? Ou da Bíblia de modo geral, às vezes tem do Velho Testamento, mas é mais comum ser Novo Testamento e cartas de Paulo. Aqui, por exemplo, vai ser uma carta de Paulo aos Romanos. É a lição 51 do Fonte Viva. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Esses são sempre, não dá nem duas linhas, são sempre assim frases muito impactantes, né? Muito fortes. E isso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros. Quando se afastam da estrada real do Evangelho, todas essas estrada real do Evangelho, tudo com letra maiúscula, para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. As gargantas, né? As gargantas abertas desses espíritos que vão trilhar os trilhos escabrosos do personalismo delinquente, suas gargantas, as suas emissões de voz são qual um sepulcro aberto. O que tem dentro do sepulcro? Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. De novo, reino divino da universalidade, tudo com letra maiúscula. Transfigura-se-lhes a garganta em um verdadeiro túmulo desterrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental.
Sobretudo queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaliço, quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Graças a Deus. Graças ao nosso querido Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. E graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua maravilhosa falange de trabalhadores espirituais. Ah, Senhor, graças aos nossos guias e protetores espirituais, aos guardiões individuais e de família, a egrégora da aliança, da fraternidade e do Evangelho da Noite, e aos queridos arcanjos superiores que tanto nos envolvem com sua energia magnetizadora. Salve o arcanjo São Miguel, salve o arcanjo São Rafael e salve o arcanjo São Gabriel. Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui aos teus pés mais uma vez, agradecermos a oportunidade e por estarmos aproveitando a oportunidade. Agradecemos a toda a semana que passou desde o último culto e gostaríamos, Senhor, de pedir luzes maravilhosas, bálsamos maravilhosos, vibrações elevadas, harmônicas, reenergizadoras maravilhosas para toda essa equipe do Evangelho da Noite que faz acontecer esse culto e que nessa noite vai nos visitar mais uma vez, que possamos ter essa atitude maravilhosa perante a espiritualidade de abrirmos a porta das nossas casas física e espiritual e dos nossos templos, dos nossos corações e mentes a toda essa equipe maravilhosa do Evangelho da Noite, trazendo as energias quintessenciadas do Cristo, as mais altas possíveis, de forma que possa vir sanitizar os nossos lares e transmutar as vibrações menos ditosas e encaminhar aquelas outras que não são possíveis de transmutação aqui neste momento. Então, que nós possamos ser energizados, reenergizados e reharmonizados. Então, dá-nos essa
oportunidade durante os minutos seguintes que nós possamos, sintonizados com o Altíssimo, e ficar envolvidos nessa vibração, para que possamos então levá-las, essas vibrações, para os nossos dia a dia e dividir com todos os nossos amigos, parentes e companheiros da senda. Senhor Jesus, abençoa os nossos ambientes de trabalho e todos os irmãos que lá estão. Dá-nos a oportunidade de abrir os trabalhos do Evangelho da Noite. Dá-nos essa permissão, falando o lema da nossa casa, que é paz e fraternidade, e o lema de Francisco de Assis, que é paz e bem, graças a Deus. Hoje estamos estudando o capítulo 12 de Marcos e vamos dar continuidade. Semana passada nós estudamos o poder do Cristo, quando o Cristo é interrogado de onde vem esse poder que ele usa durante a pregação dele, tanto para pregar quanto para fazer as curas. E aí, no início dessa passagem, de 1 a 12, que foi da semana passada, aí fala, então ele começou a falar-lhes em parábolas. Aí eu falei, vai vir agora então uma série de parábolas. Quer dizer, é interessante porque essa passagem aqui não chega a ser uma parábola, né? Na verdade, é uma resposta reflexiva muito conhecida, uma passagem muito conhecida. A moeda de César. É o título que o Pastorino colocou. É a passagem de Marcos, capítulo 12. São só 5 versículos, de 13 a 17, inclusive. E aí ele narra aquela passagem que muitos conhecem, como a tradução do Pastorino vai ficar um pouquinho diferente, mas o sentido mesmo, as palavras que são diferentes. É interessante notar que os 3 sinóticos relataram, sendo que Mateus e Marcos relatam como tendo assistido. E o Lucas relata como realmente alguém contou para ele e ele reportou, até porque é um evangelho mais antigo e ele não escreveu na presença de todos os apóstolos, né? Então, Marcos diz assim, e enviaram a ele alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o embaraçassem numa doutrina. E vindo, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas de ninguém, pois não olhas os rostos dos homens, mas ensinos o caminho de Deus em verdade. É lícito dar o tributo a César ou não? Damos ou não damos? Vendo ele, Jesus, porém, a hipocrisia deles, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me aqui um denário para que o veja. Eles trouxeram e disseram-lhe, e disse-lhes, Jesus disse-lhes, de quem é esta imagem e a inscrição? Eles disseram-lhe, de César. Então Jesus disse-lhes, o de César devolver a César, e o de Deus a Deus. E admiraram-se dele. Conhecida, né? Muito conhecida.
mais e poucos versículos. As outras também narram em poucos versículos, mas mais do que Marcos. Por exemplo, Lucas gasta 7 versículos e o Mateus 8. O Mateus também relata essa parte que Jesus exprime. Dize-nos então, em Mateus, dize-nos então, de que te parece? É lícito dar o tributo a César ou não? Conhecendo, porém, Jesus a malícia deles, disse: por que me tentais, hipócritas? Aí vem, né? Mostrai-me a moeda do tributo. E então, só o Mateus e o Marcos é que narram essa parte dessa contestação do Cristo, dizendo: por que me tentais, né? Aqui, quer ver? No Marcos, vendo ele, porém, a hipocrisia deles, disse: por que me tentais? Lá em Mateus é que fala: por que me tentais, hipócritas? Que é o que eles eram. Porque você vê, olha que essa narrativa está até bem esmiuçada, né? A gente vê a malícia ali dos caras, né? Então eu já vinha falando assim, nessa pegada aí das parábolas. Por exemplo, em Mateus é capítulo 22. Então, se você pegar o capítulo 22, se não me engano, são 4 parábolas diretas, 4 tentações, né, maneiras, que ele fala por parábola ou dar uma resposta dessa iniciática. Aqui, como está arrumado em Marcos, a resposta passada foi iniciática, não foi uma parábola também, né? Da onde essas mesmas pessoas aí, boizinhos, né? Saduceus, principais sacerdotes, escribas, anciãos e os sacerdotes e os principais do templo vieram para ele e perguntaram: quem te dá esse poder? De onde vem esse poder? Aí eles mostraram a cara, porque eles eram os caras que deveriam ter esse poder, né? Inclusive estavam invejando, e aí eles botaram lá a cara e perguntaram pro Jesus, né? Aí o Jesus faz aquela resposta maravilhosa: eu também vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo essa de onde vem esse poder. Mas, assim, essa resposta já estava respondida, porque ele sempre disse que era filho do Pai, fazia o que agradava ao Pai, e estava imbuído do poder do Pai. Fazia pelo Pai. Então, a pergunta que eles queriam, eu lembrei na época, era saber como é que ele fazia, né? Como é que eles poderiam se conectar também e usar o mesmo poder. E agora, de novo, aí só que agora eles não puseram a cara, para não pegar muito mal, né? Já tinham recebido um fora lá no outro, não iam se expor de novo aqui. Aí eles enviaram, olha o que diz, enviaram a ele alguns dos fariseus, os menos conhecidos, que não eram exatamente os principais do templo, e nem eram os saduceus, que é a classe de sacerdote, nem eram os escribas ligados e os principais dos templos anciãos, que aí o Jesus conheceria. Eles estão andando atrás de Jesus, né, para ver se pega alguma falha, para poder enquadrar Jesus. E depois você sabe como é que é isso, né? Vai chegar até o final, não vão pegar falha nenhuma. Essa daqui era ótima. Essa casca de banana aqui que eles lançaram, sabe para que era? Para indispor Jesus com Roma.
na figura do Herodes, que era o alcaide lá, o mandatário da cidade. E aí, olha o que eles armaram. Eles enviaram a ele alguns dos fariseus. Esses fariseus aprendizes, eram discípulos, não eram os fariseus ligados ao templo, que estão na tentação anterior. Esse aqui eram os discípulos e dos herodianos, alguns dos herodianos, para que o embaraçassem numa doutrina dele. Ele está pregando, queriam pegar, e essa daqui teria sido uma puxada de tapete boa, porque aqui ele poderia se complicar direto, poderia ter ido lá para ser crucificado já aqui. Por quê? Porque esses fariseus aí são discípulos, na realidade. Você lendo lá em Mateus, eles dizem em cada uma das passagens quem é que está fazendo a pergunta. E tem uma boa parte que são os discípulos, que aí discípulos tinha um montão, Jesus não, e sendo homem, ele não conheceria as caras, mas em sendo Jesus, é claro que ele sabia o que cada um estava fazendo ali, quais eram as intenções. E aí, para que o embaraçasse, enviaram, os fariseus e herodianos para que o embaraçassem numa doutrina, para que o embaraçasse na própria doutrina dele, embaraçar no caso aqui, com o Estado, porque a sinagoga já não estava gostando dele mesmo, já estava odiando direto, mas ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele fazia referência, ele fazia os sinais, e aí eles não conseguiriam, pela doutrina da fé, eles não conseguiram enredar. Tanto é que quando chegar lá no final, eles vão pedir a cabeça de Jesus para crucificar, dizendo que Jesus diz que é filho de Deus, que seria um sacrilégio, filho de Deus no sentido do Velho Testamento, que ele não era o enviado, ele não era o filho de Deus enviado do Deus monoteísta deles, entendeu? Eles não reconheciam que aquilo ali seria uma blasfêmia. Aí o Herodes está lá, administrador, tem a ver com isso aí, com pagar as taxas, pagar os tributos e administrar a cidade. Esse negócio aí de religião, para administrador romano e para Roma, não faz muita diferença. Não é por aí que eles estão prestando atenção. Eles querem os tributos, eles querem que a polis, a cidade, funcione como uma cidade romana dentro do direito romano, que não era pouca coisa não, hein? Se comparar hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro não funciona, dentro do direito nenhum, romano também. Enfim, que não era pouca coisa, mas não tinha foco de religião, o que é bom, pela própria lição que vai ser dada aqui. Olha isso. Então, esses fariseus, eles não gostavam dos herodianos, que herodianos aí não são romanos, propriamente dito. São judeus. Isso tudo é um mundo judeu, O Novo Testamento está todo se passando dentro do mundo judeu, Salvo quando diz, atravessou o lago, foi lá para Gerasa. Gerasa não era de judeu. Aí tem aquele episódio. Aí ele diz, quando ele não está na terra judia, ele diz que não são muitas passagens. E aí são herodianos, assim, são judeus que simpatizam com Roma,
como Roma não é uma religião, é uma maneira de se instituir, são judeus herodianos, mas era um pessoal que era olhado de lado, principalmente pelos fariseus. E né, aí eles fazem a proposição. Mas você vê a falsidade. Eles chegam humildes, mestre, sabemos que és verdadeiro. Aí eles começam a preparar a cama com a própria doutrina do mestre, para ele não ter como voltar atrás. Sabemos que és verdadeiro e não te importas de ninguém, pois não olhas os rostos dos homens, pois ele olha, ele não distingue se o cara é rico, se é pobre, se é o governador, entende? Ele manda lá na lata o que ele tem que responder. Ó, esse negócio já está ali no meio do povo, esse saber, né? Que Jesus era assim, que não olha os rostos dos homens, mas ensina-nos o caminho, né? E de Deus em verdade, né? Mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar o tributo a César ou não? Damos ou não damos? E os herodianos estão lá, esses fariseus aí, aprendizes, e os herodianos se odeiam, né? Não gostam. Mas eles ali estão malcomunados para poder fazer a pegadinha. Por quê? Quando ele respondesse, não, meu negócio é religião, não precisa pagar imposto nenhum, os herodianos já estavam ali para testemunhar contra eles, junto à administração, porque eles eram reconhecidamente adeptos de Roma, da administração de Herodes. Está entendendo? A arapuca já estava armada. Quando Jesus responde, por que me tentais? Trazer-me o denário? Trazer-me o denário, assim, era importante eles fornecerem assim como fizeram essa entrada, né? Ah, mas você é tão justo, nem se importa se o cara é rico ou pobre, se é governador ou não. Aí, para puxar o tapete, aí o Jesus também, traz lá o denário. De quem é esta imagem e a inscrição? Eles disseram, de César, estavam gostando, falaram, agora que a gente pegou o cara, é de César, vai dizer que não é para pagar o tributo. Então Jesus disse-lhes, o de César, essa é a tradução do Pastorino, que é direto lá no original, o de César devolver a César, e o de Deus a Deus. E admiraram-se eles mais uma vez. Todas as pegadinhas que eles vão aprontar, eles vão sair de lá admirados. O que ele está colocando aqui? Ele está fazendo essa distinção entre um mundo material que tem exigências materiais e que você deve atender as exigências materiais, né? Aí assim, o Pastorino lembra até a nossa relação com o próprio corpo, né? Nós temos que comer de 5 em 5 horas, tem que beber água, pelo menos 2 litros por dia, dependendo do volume da pessoa. Se a pessoa é uma senhorinha, magrinha, baixinha, não são 2 litros, tá? Depende do volume da pessoa e de quanto a pessoa come também, né? Porque se você não ingerir muito sal, não vai ter muita coisa para botar para fora. E aí você tem que atender. Aí está muito quente, tem gente que passa mal com calor, até desmaia. Aí você vai procurar um lugar mais ventilado. E você também tem que dormir, não sei quantas horas por dia, cada um tem as suas exigências. Enfim, a gente vai atender materialidade, ter o asseio, tomar banho, cuidar do corpo, para não proliferação de bactérias, não pegar uma infecção. Enfim, todas essas coisas que são da matéria, que a gente tem que atender. Por quê? Porque a gente precisa desse corpo para poder pagar as nossas dívidas e superar as nossas dificuldades e conviver com os nossos irmãos, e aí nessa convivência nos elaborarmos e ascendermos. A gente está dependendo desse corpo material, entende? A gente depende tanto que o Cristo, para poder vir passar essa mensagem toda, ele teve que se investir de um corpo material que nem fazia mais
parte das vibrações dele, da psicosfera do Cristo, né? Da emanação. Ele já não tinha mais corpo material, era energia pura, né? E aí, mas ele, para poder fazer essa pregação, ele se revestiu desse corpo. Então ele está marcando bem aqui o seguinte: ele veio para passar a boa nova de como é que você faz para atingir a sua união completa com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é se harmonizar, se sintonizar a Deus sobre todas as coisas. Como é que você faz para chegar lá? Ele ensina o caminho sem tropeços, sem resgates, você fazendo a coisa direitinho. Aí, mas como a gente não ouve o que o Pai fala, e a gente está aqui há 2020 anos, lidando com a cabeça na parede, né? Já, vocês principalmente estão me ouvindo, já evoluímos bastante, mas é claro que tem pessoas em outras religiões que até já ascenderam, já fizeram essa união, né? Pessoas da evangélica, do budismo, do taoísmo, tá? Do catolicismo, muita gente já chegou lá, né? Muito tempo. E não é por questão de religião. Religião não salva ninguém. Uma religião, uma determinada religião, não salva ninguém, né? Per si. Basta eu pertencer àquela seita lá da Ilha de Malta. Não é assim que funciona. É o quanto você tem aderência àquela mensagem lá do seu avatar, né? Quanto você realmente põe em prática. E é isso que o Cristo está mostrando. Eu vim aqui mostrar coisas relativas à ascensão espiritual. Agora, o que você faz com a matéria? Você vive numa cidade. Quando a gente faz a reunião na aliança, tem que ter lá um lugar para eu sentar quando chegar, né? Agora não está podendo, eu não sei agora, mas não estava podendo ligar o ar-condicionado, mas está um calor danado. Então a gente, é legal, né? É bom ter um lugar confortável, com uma temperatura amena. Isso daí você tem que pagar a energia. Então você tem que pagar a energia. Se não pagar, eles cortam. E aí? Porque não tem nada a ver com Deus, né? O que tem a ver com Deus é que você, fazendo essa aderência e fazendo as coisas direitinho, você vai ter os meios de subsistência, né? Não é para ter luxo, mas os meios para você viver confortavelmente. E nós de nos reunirmos numa casa aconchegante, maravilhosa, para podermos nos reencontrar sob o mesmo teto e vibrarmos uníssono, assim como nós estamos tendo agora a oportunidade de fazer, cada um em sua casa, mas da mesma forma vibrando em uníssono com a egrégora do Evangelho da Noite, né, que é um culto que foi feito quase durante 10 anos, durante 9 anos, presencial na Aliança, às quintas-feiras, às 19h30. Começando. E depois, com a pandemia, aí ele passou a ser inicialmente no grupo de WhatsApp, depois nesse canal aqui. E aí nós podemos agora fazer esse culto em casa. Isso é uma graça que a tecnologia nos permite, e receber a visita dessa egrégora do Evangelho da Noite ligada à Aliança da Fraternidade, o que não invalida a ida à Aliança, porque lá, como nós somos muito sensoriais, e a gente vai estar sentadinho dentro do templo, vai estar sendo atendido, inclusive em termos de energia espiritual e passe, a gente vai estar sendo sentadinho lá na plateia para ouvir
o estudo, a gente vai estar sendo atendido pela espiritualidade da casa. Assim como, de acordo com a nossa sintonização, estamos agora sendo atendidos pela espiritualidade da casa. Mas a sintonia é melhor, né, em sendo humanos, estando lá, junto das pessoas, dentro da psicosfera da Aliança da Fraternidade, da Casa da Aliança da Fraternidade. Então, o Cristo aqui está demarcando isso, né? Existem coisas que são do mundo, mas que são necessárias. Como eu falei aqui, comer, beber, tomar banho, se vestir, né? Porque você está dentro de uma sociedade, você não quer escandalizar ninguém. Se fosse índio, não teria problema nenhum. Ia andar nu e ia ficar também ótimo. Entendeu? Então é questão do social. Você tem que atender no sentido de coisas razoáveis, né? Não é coisa que vai ferir a individualidade do outro, o direito do outro. Ai, graças a Deus. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, que nós vamos receber das mãos dos nossos queridos trabalhadores da Seara de Francisco, do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade e dos nossos guias e protetores e anjos guardiões. Então a gente elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Graças a Deus. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Que nós possamos aproveitar a oportunidade da mesma dessa encarnação. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus,
graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e todos aqueles espíritos amigos, individuais e de família, que tanto nos envolvem, nos auxiliam na caminhada, nessa senda terrestre, na atual caminhada desse atual éon, na senda com esses companheiros de jornada. Que a luz, a paz e o amor possa transbordar para todos esses companheiros, nossos vizinhos e parentes, a nossa família consanguínea e vibracional, e que possamos todos, Senhor, ser abençoados, ser envolvidos, embalados e conduzidos. Que essa luz maravilhosa possa iluminar o nosso ambiente de trabalho e todas as pessoas que lá estão. O prédio onde moramos, a vizinhança onde moramos, a vila, a rua, que todos possam ser abençoados por essa vibração fantástica, avassaladora e purificadora do Cristo, de São Francisco de Assis e dos arcanjos celestiais. Jesus Cristo, obrigado por tudo e envolve, Senhor, a todos nós. Mandamos também um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, para o planeta Gaia, para Gaia, o organismo vivo, para todos os líderes mundiais, quer político, quer material, quer espiritual. Todos esses líderes possam ser abundantemente envolvidos, amparados, protegidos e conduzidos. E que nós, Senhor, possamos também enviar um quanto de energia para a saúde do planeta e para a transição planetária. Vamos agora fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas intenções com relação àquelas pessoas que conhecemos. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor.